Olá, meus pequerruchos. Aqui quem fala é a professora Fernanda. Trouxe para vocês mais uma aula de ciências sobre tensão superficial da água. Tensão superficial é um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos, como a água, por exemplo, formando uma fina película na superfície dessa água. É por isso que nessa imagem a gente consegue observar o inseto na superfície dessa água sem afundar. Quando a água, em estado líquido, ocupa um recipiente, podemos perceber a separação que há entre o líquido e o ambiente. Isso ocorre porque a interação entre as moléculas de água na superfície é diferente das interações no interior do líquido. Reparem na imagem que a molécula A está na parte interior do líquido e a molécula B está na parte superior, ou seja, na superfície. A interação das moléculas entre si e na superfície é diferente, pois na superfície uma molécula de água interage com as moléculas das laterais e abaixo dela. No interior, uma molécula é rodeada por outras moléculas e há interação em todas as direções por meio de uma ligação chamada ligações de hidrogênio. Reparem na imagem que a camada da superfície nós temos na parte superior o ar e na parte de baixo a água. As moléculas da superfície do líquido sofrem atração apenas para baixo e para os lados, criando uma tensão na superfície. Essa tensão é chamada de força de coesão. As moléculas no interior do líquido são atraídas para todas as direções pelas moléculas vizinhas, tornando as forças de coesão praticamente nulas. Essas forças de coesão são forças de atração. Então, as moléculas que estão na camada da superfície possuem uma força de coesão muito maior, por isso elas estão bem unidas, formando uma camada nesta superfície da água, o que a gente chama de tensão superficial da água. Essa tensão superficial da água pode provocar alguns fenômenos. Na imagem superior aqui nós temos a gota d'água, ela é formada graças à tensão superficial da água. Toda essa parte da gota que está em contato com o ar é como se tivesse uma fina camada. Isso faz com que haja esse formato. Na imagem de baixo, nós temos mais uma vez um inseto pousado na superfície da água. Na outra imagem, nós temos um clips que está boiando na superfície da água. Isso se deve à baixa densidade dele e também a essa tensão superficial da água. Na imagem de baixo, nós temos o conta-gotas. Isso também é um exemplo, um fenômeno provocado pela tensão superficial da água. Nessa imagem central aqui, nós temos um copo com água e óleo. A gente já aprendeu que a água e o óleo não se misturam, porque a água ela é polar e o óleo apolar, ou seja, as moléculas que formam a água são hidrofílicas e as moléculas que formam o óleo são hidrofóbicas. Um outro motivo é a tensão superficial da água, que forma uma espécie de película que dificulta ainda mais que ela penetre nas sujeiras. Assim, para conseguir limpar as gorduras e as sujeiras, precisamos usar o sabão. Sabemos que se a gente usar somente a água, a gordura não vai ser eliminada. Como o sabão funciona e como ele limpa a sujeira, a gente já aprendeu em aulas anteriores, que encontra-se nesse endereço aí do YouTube. Se vocês tiverem dúvidas, é só copiar esse endereço e procurar lá na página da professora. Mas o detergente, ele também funciona para romper essa tensão superficial da água. Vamos assistir esse experimento, essa atividade prática que eu realizei para vocês, para a gente entender um pouquinho como isso ocorre.
Adicione água em um prato. Polvilhe orégano por cima. Ele irá flutuar devido à sua densidade e à tensão superficial da água. Ao pingar o detergente, ele rompe a tensão superficial da água. Dessa forma, as moléculas mais distantes do detergente se atraem mais do que as que estão no centro. Observaram que o sabão, ou seja, o detergente, consegue quebrar essa película da água, permitindo que ela penetre nos materiais e remova a sujeira? É por isso que o sabão muitas vezes é chamado de agente tensoativo ou surfactante, pois ele diminui a tensão superficial da água. Tensoativo é porque ele atua na tensão superficial da água. E é preciso utilizar sabão e água para remover a gordura das superfícies, dos objetos e das mãos. Isso também serve para romper a camada de lipídio do coronavírus. Então, a gente deve utilizar sabão e água. E para finalizar a nossa aula, vamos assistir mais uma atividade feita em casa por mim, com a ajuda da minha filha, para vocês entenderem um pouquinho, mais uma vez, como funciona essa quebra da tensão superficial da água pelo detergente.